Estimados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, você conhece alguém que planejou ter 40 quilos a mais do seu peso? Planejou, não é que aconteceu. Eu acho que não, né? Você conhece alguém que planejou falência no seu negócio? Não. Ser viciado em bebida, pornografia, em drogas? Também não. Destruir o seu casamento? Também não. Seria estupidez, né? Esconder, mentir, enganar a pessoa com a qual você tem um projeto de vida. Realmente, nenhum de nós planeja nada dessas coisas. Mas há um outro problema. A gente também não planeja não fazer isso. Como assim? Vamos lembrar um pouco de quinta-feira. Quinta-feira a gente falou que nós tomamos decisões o tempo todo. 35 mil decisões por dia. E quando o nosso cérebro sobrecarrega, a gente fica mais sensível a errar, a tomar decisões erradas. A gente vai para o automático, e no automático a gente se complica. Mas nós temos que tomar decisões. Você sabe que as decisões que você toma afetam a qualidade da sua vida. Se a sua decisão tomada é boa, a qualidade da sua, da minha, da nossa vida é boa. As decisões fazem a nossa vida. Então, em 2024, você vai ter que tomar decisões. Tome as melhores. Só que tem um problema, nós não somos bons tomadores de decisões. Por quê? Porque nós várias vezes nos deixamos afetar por circunstâncias, emoções, ao tomar a decisão. E aí, de repente, você toma a decisão precipitada. Portanto, falamos na quinta-feira que a melhor alternativa é essa: tomar uma pré-decisão. O que é a pré-decisão? Eu resolvo entregar 2024 nas mãos de Deus. Eu resolvo entregar meu casamento, a minha vida nas mãos de Deus. E aí, quando confrontado com algumas situações, eu já me decidi a não ir no automático, a ter um outro automático anterior. Ou seja, criança faz bagunça, né? Quem tem filho pequeno, e aí às vezes no automático, seu, né? Não, eu decidi que eu vou ter paciência. Eu vou decidir que mesmo que eu esteja cansado, eu vou escutar a minha esposa ou meu marido. Eu decidi que quando eu estiver dirigindo e aquele cidadão me cortar, eu não vou falar, vai para aquele lugar. Eu vou falar, Deus te abençoe. Tá vendo? Pré-decisões. Tá, isso foi que a gente conversou nas quinta-feira. E é importante que a gente lembre que as decisões, elas precisam de um outro detalhe. E esse aqui talvez seja uma das nossas dificuldades. Valores. Quais são os nossos valores? Porque se nós não temos clareza dos nossos valores, a tomada de decisões em 2024 vai ficar afetada negativamente. Nós vamos ter problemas muito difíceis. Por quê? Porque nós vamos ser tentados. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que nós não seremos tentados. Mas a Bíblia diz que nós, ao sermos tentados, não precisamos cair na tentação. E por isso, para que a gente tome decisões, a gente precisa ficar atento a esse aspecto, de que nós precisamos ter um caminho para evitar que as tentações que irão surgir nos destruam em 2024. Por isso foi então a mensagem da quinta-feira e que é a base de todo esse mês de janeiro. Tome o controle da sua vida,
atingindo decisões corretas em Deus. Então, aí vem o detalhe. Você está vendo o anzol aí. O anzol está ali. O anzol vai ser brilhante para o peixe, né? O anzol sempre é brilhante, aí o peixe vai lá. Ou ele tem a isca que vai fazer com que o peixe morda, né? Você vai ter o diabo que vai andar ao seu redor durante 2024, espalhando tentações de todas as formas. Como nós podemos evitar isso? 1 Coríntios 16, 13 diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Fique alerta. Então não fique desatento. Não permita que as coisas da rotina façam você ficar desatento com as artimanhas do inimigo que quer a tua destruição, que quer a destruição do teu casamento, que quer que teus filhos se percam de você e vice-versa. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Lembre-se, tá? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar atentos a esse versículo. Somos fracos. Então não nos achemos, não, eu consigo. Eu sou mais forte que a bebida, eu sou mais forte que a pornografia, eu sou mais forte que a traição, eu sou mais forte que uma língua solta, eu sou mais forte que... Não somos. Nós todos estamos suscetíveis a tudo isso. A Bíblia também fala que aquele que estiver de pé, veja que não caia. Então, meu irmão, minha irmã, a situação em 2024 vai ser perigosa, sim, mas pode ser diferente. Por isso é importante que a gente entenda. 2 Coríntios 2, 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Falei agora há pouco, a intenção do diabo nunca é boa. Então aquilo que de repente parece claro e tranquilo para você, não é. É perigoso. O diabo tem um objetivo, nós não podemos ignorar. E ele virá em 2024 atrás de cada um de nós. Por isso, e aí o que eu falei antes, 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa em estar de pé, veja que não caia. Atenção, o diabo agora nesse momento já quer que a gente se distraia, que a gente olhe para a cortina, que a gente olhe para o inseto, que a gente fique atento no relógio. Aí ele vem com o objetivo: eu não quero que essa pessoa escute isso. Sim, é importante que a gente veja que ele vem com uma intenção nada boa. Portanto, tenhamos clareza, não somos fortes como imaginamos. Estudos mostram que as pessoas subestimam o poder das tentações. Se você está com fome e tem um bolo delicioso e você está de jejum, e aí, como é que fica? As pessoas normalmente, isso aí eu vou aguentar, né? Mas não é fácil. Para quem tem filho, né? E coloca um bolo lá e fala, tá ali o bolo, mas não é para comer agora. É só lá de noite. Mas vai ter criança daqui a pouco, ainda mais quanto menor, né? Ao menos que ele passar o dedo ali para dar uma lambida no bolo. E nós somos assim com as tentações, sabe? É difícil para nós vencermos isso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? 35 mil decisões por dia. Aí fora as tentações. Eu estou falando das tentações agora. Você já está sobrecarregado de decisões. Aí vem as tentações. Teu cérebro se cansa. Nosso cérebro se desgasta para controlar a nossa vontade. Então, quando a gente cede à tentação, a gente está cansado, e aí eu cedo à tentação. Então é importante que a gente lembre-se, é difícil, sim, mas a gente precisa não explodir com a esposa, com o marido, com os filhos, precisamos de autocontrole, mas
vem o problema. Chega uma hora que parece que tudo isso desaba. Então, como é que eu vou poder passar por isso? Vamos falar de 3 estratégias. A primeira delas, fronteira, linha. Como assim? Me diga uma coisa, quem tem casa aqui, tem quintal, o que divide o seu quintal do vizinho? Uma cerca, um muro, tá? Isso delimita. Aqui é o meu espaço. Até aqui é meu. Lá já não é meu. O que significa estabelecer uma linha com relação à tentação? Significa que eu vou pensar assim. Até aqui eu posso ir. Mas se aquilo lá, depois que eu passar aquela linha, ali já é perigoso. Então eu não vou. Então, entenda o seguinte, vamos falar sobre casamento. Tem uma mulher, vamos primeiro pegar os homens. Tem uma mulher, ali você sabe, não, eu não preciso chegar nela, abraçar, beijar, porque isso é perigoso. Como marido casado, bom dia, boa tarde. Porque de repente para alguns, passou do vai para o abraço, vai para o beijinho, pode ser perigoso. Então é uma linha. Estou só citando uma situação assim, tá? E isso não estou dizendo que não pode, isso não tem nada a ver. Só estou citando um exemplo, uma hipótese, tá? Pornografia. Você sabe, de repente, certos sites, certos lugares, não vale a pena olhar, porque vai induzir a outra situação, né? E não vão deixar as mulheres de fora, por favor. As mulheres também têm problema com alguns homens, né? Olha aquele homem lá, olha lá, ele é musculoso, ele é todo... Será que eu devo continuar olhando? E aquele colega de trabalho que de repente é tão simpático, que te ouve, que está sempre compreensivo, carinhoso com você, amigo. Espera aí, será que eu devo continuar nesse nível? Tá? E a gente podia citar um monte de outros exemplos, tá? Eu não sei aonde que está a tua linha de divisa, mas é importante que você aumente essa divisa. Tem no Salmo 16:6, as minhas divisas querem lugar agradáveis e linda minha herança, ou seja, quando eu estou dentro do espaço que Deus me deu, a minha vida é muito melhor. Se eu ultrapasso esse espaço e a minha divisa está perigosa, eu vou cair em tentação, eu vou ceder à tentação. Então estabeleça, até aqui eu posso ir, até ali não. Mas naquele ponto não vou mais. Então esse é o primeiro. Outra questão, segunda estratégia, é o custo. Pense no custo. Será que vale a pena? 1 minuto de prazer em alguma bobagem. E você... pense então, o que pode dar errado? Qual é o pior cenário? Perder a família, perder o marido, perder a esposa, perder os filhos, perder o emprego, ficar grávido, perder a reputação, perder o emprego, comprometer a relação com os filhos. Aumente o custo disso. Reflita sempre quando a tentação vier, mas e se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Mas pastor, de repente a gente faz, mas ninguém vai descobrir. Será que não? Estimados, fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Números 32, 23. O pecado, ele não fica escondido por muito tempo. Uma hora ou outra, a pessoa vai pegar você. E aí? Então pensa no custo. Será que vale a pena eu fazer isso? Se eu xingar minha mulher, se xingar meu marido, vai ser bom para o meu casamento? Se eu der uma surra para o meu filho, minha filha, aquilo vai ser saudável para a relação? Se eu trair a minha esposa ou meu marido, isso vai trazer que consequência? Aumente esse custo, amplie para que você identifique, tá? É importante estar atento a isso. Se você
quebrar isso, por causa de 5 minutos, as consequências vão ser muito grandes. E a terceira e última estratégia é planeje rota de fuga. Como assim? Vamos lembrar uma história bíblica bem conhecida. Josué no Egito, escravo do Potifar. Ou Potifar, tanto faz. Ele tinha uma senhora que era sua patroa. Ele era um escravo. Ele era um escravo bem ajeitado fisicamente, a mulher cresceu os olhos para ele. Você acha que José não sabia que ela estava atrás? Desde o início ele descobriu isso, ele ficou atento. Seria fácil para José ceder? Não seria? Estava sozinho, ele era o chefe, ele controlava tudo. Quem ia saber? O marido estava no trabalho, os outros empregados, ele podia dizer, vão lá para lá, vão fazer outra coisa, ficava sozinho com ela, e ninguém ia saber. Era uma mulher bonita, mexeu com ele. E aí? É importante lembrar que José, vendo aquela situação, ele resistiu. Resistiu aqui, resistiu lá. Mas ele preparou uma estratégia de fuga. Qual? Porque ele sabia que uma hora ou outra ela ia avançar nele. E o que ele se planejou? Se ela avançar, eu vou correr. Não importa o que os outros vão pensar de mim, eu vou correr. É melhor deixar a túnica dele com ela, ele sair pelado, do que ele cair na tentação e pronto. Ou seja, ele estabeleceu uma estratégia de fuga. Ele foi inteligente. Irmãos e irmãs, é importante que a gente pense nesta situação. Lembra que eu falei de pré-decisões? Decida como você vai enfrentar as tentações. E uma dessas decisões é esse plano de fuga. Se chegar a hora que a tentação vier nesse nível, eu vou fazer assim. Isso é inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Crie mecanismos para estabelecer na sua caminhada uma linha de fronteira. Daqui eu não passo. Estabeleça na sua caminhada espiritual neste ano também o outro ponto em que eu vou sempre aumentar o custo, as consequências. E eu vou lembrar dessas consequências e isso vai me ajudar a dizer não. E por fim, planeje a rota de fuga. Você está vendo que se você estabelecer essa sequência em 2024, não significa, porque nós somos falhos e pecadores, que nós vamos ser perfeitos. Mas é importante que a gente lembre que as tentações, esse anzol que vai aparecer para nós em 2024, bem bonitinho, e você vai ficar doido para morder o anzol, saiba que a hora que mordeu, alguém vai puxar a linha. E a consequência para o peixe, o que é? Ele cai na panela. E nós caímos na panela do diabo. E aí as consequências serão piores. Então, analise esse aspecto. É importante que a gente lembre um outro detalhe. Deus, ele é fiel. Ele não deixará você ser tentado. Vamos ler a continuação. Além do que você pode suportar. Mas quando você for tentado, ele também fornecerá uma saída para que você possa suportá-lo. Isso é uma tradução, tá? Tem outras linguagens, na linguagem tradicional não está assim nessa parte. Mas Deus não vai permitir que você seja tentado além de suas forças. A tentação vai aparecer, mas você tem poder de escolhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se, 2024 o diabo vai atacar, não somos fortes quanto pensamos. Crie a fronteira, aumente essa linha divisória, não, até ali eu não vou. Aumente o custo e planeje uma rota de fuga. Porque em algum momento nesse ano você vai estar cansado, você vai estar oprimido, você vai estar irritado, você vai estar emocionalmente abalado, vai estar desanimado, deprimido,
E com isso você vai estar vulnerável. Então, tome a decisão antes. Não deixe para aquele momento que tudo isso estiver acontecendo, porque você vai estar cansado e corre o risco de ceder. Coloque o valor de Deus no coração. Se aproxime ricamente todos os dias de Deus. E você verá que 2024 você estará mais forte com as pré-decisões, com as estratégias para você vencer as tomadas perigosas que Satanás vai colocar na sua frente. Creia, se aproxime de Deus, busque força na ceia, na palavra e aplique isso. Saia daqui hoje pensando, não, eu vou aplicar esses pontos. Teste isso e você verá que muitas vitórias irão acontecer. Mas se em algum momento você cair, peça perdão a Deus, reconheça a culpa e mude. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Fiquemos de pé. Em conjunto vamos ler o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o voluntário espírito. Amém. Os irmãos e irmãs podem sentar. Nós vamos agora ao momento das nossas ofertas.